Olá, queridos, graça e paz, bom dia a todos que estão me assistindo nesse momento. Que a paz do nosso Senhor venha reinar sobre a tua casa, a tua família. Eu quero convidar você a ficar comigo até o fim desse vídeo, porque eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. E quero já anunciar que nesse mês de março nós vamos fazer uma série de vídeos com o tema Fé em meio à crise. Fé em meio à crise. Irmão, você não pode perder esses vídeos que vão ser liberados aqui, essas mensagens que vai ser liberada aqui no canal. Para isso, eu preciso que você se inscreva, aperte o sininho para que você não venha perder nenhuma dessas mensagens, porque eu tenho certeza absoluta que vai edificar muito a sua vida. Porque é tudo que você precisa no meio dessa situação que nós estamos vivendo hoje, né? Nesse momento atual que nós estamos passando. Você precisa de fé. E esse é o nosso tema. Eu quero compartilhar a palavra de Deus que está no livro de Mateus, capítulo 14 e o versículo de número 22. Eu quero que você preste bem atenção nessa palavra, porque vai falar poderosamente com você. Amém? Vamos lá. Mateus capítulo 14, versículo 22, a palavra diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Presta atenção, o vento era ao contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Oh, meu Pai, que palavra tremenda! Esta é a palavra que eu quero liberar na tua vida hoje, dessa série Fé em meio à crise. Você não pode perder nenhuma dessas mensagens, porque vai te abençoar muito. Presta atenção, os discípulos estavam no barco. Jesus pediu que eles fossem na frente, enquanto ele estava despedindo a multidão. E a palavra diz aqui que ele foi orar e que ele despediu a multidão e o barco já estava distante, o barco já estava bem longe. Quando de repente as ondas começou a se levantar e o barco começou a entrar água. Presta atenção, a palavra diz aqui que o vento estava ao contrário. O vento estava ao contrário. O vento estava contra eles. O momento não estava a favor dele. As coisas não estavam de acordo à vontade deles. Presta atenção. Eu quero dizer para você que isso acontece com a tua vida, isso acontece comigo, com todos que estão me assistindo. Tem momento que o vento não vai ser a favor. Tem momento que as coisas não vão cooperar. E aí, o que fazer num momento como esse? Num cenário como esse que nós estamos vivendo, diante de uma pandemia, diante de uma guerra de nações, e tanta coisa acontecendo, o vento não está a favor, o vento está ao contrário. O vento está ao contrário. Mas aqui a palavra diz que de repente Jesus se apareceu. E apareceu como, pastor? Em cima das águas, sobre as águas. E eles, vendo Jesus, ficaram com medo e disseram que era fantasma. Mas Pedro, olha aqui que coisa tremenda, Pedro, olhando para Jesus, disse: Se és tu, Senhor, deixa eu ir contigo, deixa eu ir ter contigo.
Deixa eu destacar umas coisas aqui importantes para você. Em meio a uma tempestade, eu quero te dar três lições que você precisa colocar em prática. 3. Primeiro, olhar para Cristo. A palavra diz que Pedro olhou para Jesus e disse: se és tu, deixa eu ir ter contigo. Irmão, você não pode, dentro da tempestade, perder o foco, perder a visão. Porque é isso que o inimigo vai fazer. Ele vai te colocar em uma situação para fazer com que você perca a direção, perca a visão de Cristo. A palavra diz no livro de Hebreus, capítulo 12, olhai para o autor e consumador da tua fé. Foi o que Pedro fez. Pedro olhou para quem? Para Jesus. E quando você olha para Jesus, a crise não é mais o alvo. A tempestade não é mais o centro. Entende o que eu estou falando? Enquanto você está olhando para a tempestade está sendo o centro de tudo. Enquanto você está olhando para o problema está sendo o centro de tudo. Mas a partir do momento que você passa a olhar para Cristo, o problema fica para trás. Aleluia. A crise fica para trás. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro olhou para quem? Para Jesus. Nem lembrava mais de barco, de mar, de nada. Ele só olhou para quem? Para Jesus. Olha, escuta isso é forte. Olhe para Jesus. O seu olhar tem que estar fixo nele. No meio dessa crise que você está enfrentando, no meio dessa luta que você está enfrentando na sua casa, na tua família, com seus filhos, o seu olhar tem que estar em Cristo. Oh Deus, você tem que olhar para Cristo. Esse foi o primeiro passo de Pedro. Olhar para quem? Jesus. Segundo, Jesus fala: vem Pedro. Pedro sai do barco. Pedro sai do barco. Sabe o que isso quer dizer? Que Pedro saiu da tempestade e foi em direção a Cristo. Pedro saiu, Pedro rompeu, Pedro se moveu, entende? Pedro teve a ação, teve atitude. Segundo passo, você tem que ter atitude, porque a fé é ação. A palavra diz que a fé sem obra ela é morta. Então Pedro creu e agiu e teve ação. Muitas das vezes você está crendo, mas você não está tendo nenhuma ação. O que é que você está fazendo para que as águas se movam ao seu favor? O que é que você está fazendo para que essa tempestade venha a se acalmar? Não adianta só você orar e não ter ação. Pedro olhou para Cristo e disse: eu vou, deixa eu ir. E Jesus disse: vem. E o que foi que aconteceu? Ele saiu do barco. Presta atenção, no barco só não tinha Pedro. Os outros discípulos também estavam no barco. Então, por que só Pedro saiu? Por que só Pedro botou o pé fora do barco? Por que os outros não vieram? Sabe por quê? Porque Pedro teve coragem. Enquanto os outros estavam com medo, assustados. E será se é ele mesmo? E será se é Cristo mesmo? Porque tem gente assim. Tem gente que mesmo Deus mostrando, revelando, ainda tem dúvida. E será? Será se é Deus? Eles estavam assim. Pedro olhou para Cristo e disse: é tu? Então eu vou. Se é o Senhor, eu vou. Você está entendendo aqui? Se é Deus que está nesse barco, minha irmã. Se é o Senhor que está sustentando essa casa, não tenha medo. Ele vai contigo. Não temas. Ouça isso. Não temas. Não temas, mulher, não temas, homem. Olhe para Cristo e confie nele. Confie nele. Terceiro passo, Pedro saiu, andou. Mas a palavra diz que ele sentiu o vento. Ou seja, ele tirou os olhos de Cristo para olhar para o vento. E quando ele sentiu que o vento estava ao contrário, que se viu em cima do mar, ele teve medo. Você entendeu aqui? Aí Jesus pega ele, levanta ele, e qual é a palavra que Jesus dá? Homem de pouca fé. Por que duvidaste? Você está entendendo essa palavra aí? Nós estamos no meio de uma crise. E dentro de uma crise você tem que saber quem é o seu Deus. Você tem que saber quem é o teu Senhor.
para quem você está olhando, vai fazer toda a diferença. Porque se o seu olhar estiver preso na crise, a crise vai ser o teu Deus. Mas se você olhar para Cristo, Cristo vai ser o seu poderoso, maravilhoso conselheiro. É Ele que vai te levantar e te colocar de pé. E ainda que você caia, Deus não vai deixar você caído. Você está entendendo aqui? Fé em meio à crise. Eles estavam dentro da tempestade, mas Pedro acreditou, olhou para Cristo e disse: eu vou. A tempestade não impediu Pedro de viver o maior milagre da vida dele. Eita Jesus, você está entendendo o que eu estou falando? Deus quer operar milagres, Deus quer fazer maravilha, mas Ele está esperando a sua atitude. Pandemia não impede o agir de Deus, guerra não impede o agir de Deus, vírus não impede o agir de Deus. Você entendeu essa palavra, meu irmão? Pedro viveu o maior milagre dele dentro de uma crise, dentro de uma pandemia, dentro de uma tempestade. Foi aonde Pedro viveu o maior milagre dele. Nenhum dos discípulos viveu o milagre que Pedro viveu. Por quê? Porque ele creu e teve coragem. Esta é a palavra de Deus para a tua vida hoje. Creia. Creia no Deus que você confia. Creia no Deus que você entregou a sua vida. Creia no Deus poderoso, porque eu quero dizer para você que o fim será melhor do que o início. Você recebe essa palavra? Eu quero orar com você nesse momento. Amém? Fecha teus olhos. Pai poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, eu quero nesse momento apresentar a vida dessa pessoa que está comigo, que ficou comigo até o fim desse vídeo. Deus, levanta a tua filha, meu Pai, numa fé tremenda. Levanta o teu filho, meu Pai, numa fé avivada. Dá uma fé inabalável, meu Pai, em meio a essa tempestade que o mundo está vivendo. Nós cremos em Ti, Senhor. Nossa fé não está nos homens, a nossa fé está no Senhor. E eu creio, meu Pai, que o melhor ainda está por vir sobre a vida dessa pessoa que está comigo agora, sobre a casa dela, a família dela. Eu creio que esse barco não vai afundar, porque o Senhor está no barco. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, esta casa e esta família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Se inscreve no canal e fica atento aos próximos vídeos. Deus abençoe.